Antes mesmo da Primeira Guerra Mundial acabar, os dois principais aliados, França e Grã-Bretanha, assinaram em 1916 o acordo secreto conhecido como Sykes-Picot. Antecipando a vitória, os aliados prepararam um novo mapa, dividindo entre si as áreas que estavam sob domínio do Império Otomano. Com o tratado, o sul da Turquia, a Síria, o Líbano e Mossul no Iraque ficaram sob o mandato francês. O restante dos territórios iraquianos, os estados do norte do Golfo e a Jordânia, além da metade dos territórios da Palestina, estavam sujeitos à Grã-Bretanha. Os territórios palestinos foram o foco de uma disputa entre os britânicos, os franceses e os russos. Seu status religioso e sua localização geográfica próxima ao Canal de Suez dificultaram o acordo sobre a divisão do poder. Todos concordaram em colocar parte dos territórios palestinos sob administração internacional, que na verdade era sob o domínio colonial anglo-francês, e uma parte ficaria sob o mandato britânico. Em 2 de novembro de 1917, uma carta foi enviada por Arthur James Balfour, o então ministro de Relações Exteriores britânicas, ao Lorde judeu Lionel Walter de Rothschild, indicando o apoio do governo britânico ao estabelecimento de um lar nacional para os judeus na Palestina. A carta dizia: "O governo de Sua Majestade vê com bons olhos o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu, e se esforçará ao máximo para facilitar a realização deste objetivo, ficando claramente entendido que nada deve ser feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas existentes na Palestina, ou o direito e o status político desfrutado pelos judeus em qualquer outro país." O movimento sionista interpretou o documento como uma promessa de apoio ao estabelecimento de um Estado judaico na Palestina, como planejado pelo autor Theodor Herzl no livro O Estado Judeu, em que ele afirma que os judeus são um povo, não apenas uma comunidade religiosa, e que as perseguições sofridas por eles seriam evitadas e eles seriam livres com o estabelecimento de um Estado judeu. Entretanto, a promessa de Balfour foi feita por uma potência europeia oferecendo um território que não estava sob seu controle para um povo estrangeiro, desconsiderando a vontade, a presença e os direitos da maioria nativa na região. Na época da declaração, o número de judeus na Palestina era em torno de 5% da população original e apenas cerca de 50 mil dos 12 milhões de judeus espalhados pelos países do mundo, enquanto a população árabe naquela época era de 650 mil cidadãos. Apenas no dia 24 de julho de 1922, um mandato da Liga das Nações transferiu ao Reino Unido a responsabilidade oficial sobre o território palestino. A Grã-Bretanha lançou medidas práticas para a criação de um Estado para os judeus, estabelecendo a Legião Judaica, fornecendo armas, equipamentos e treinando seus membros para lutar. Também ajudou no confisco de terra, criação de leis, construção de instituições coloniais e na prisão da oposição palestina. Além disso, houve um aumento no número de imigrantes judeus vindo de países europeus para a Palestina. Entre 1919 e 1923, o número de imigrantes lá chegou a cerca de 35 mil imigrantes judeus, a maioria dos quais vindo da Rússia, Romênia e Polônia, além dos pequenos números que vieram da Alemanha e América. Em 1937, a Grã-Bretanha formou um comitê chamado Comissão Real para a Palestina, ou a Comissão Pell, que propôs a divisão da Palestina em um Estado judeu, que ficaria em uma parte das terras em que a população árabe era a maioria, e um Estado árabe, que seria anexado à Jordânia. A proposta foi rejeitada pelos árabes e pelo Congresso sionista. A Grã-Bretanha se retirou da Palestina em 14 de maio de 1948, e David Ben-Gurion anunciou no mesmo dia o estabelecimento do Estado de Israel e o retorno do povo judeu ao que ele chamou de sua terra histórica. Nem o povo palestino, nem o povo árabe aceitaram este estabelecimento, considerando como uma transferência de terra de um ocupante para outro. Desde então, a região não teve estabilidade,
pois Israel continuou expandindo sua colonização, ocupando as terras palestinas vizinhas como Síria, Egito, Líbano e Jordânia. O povo palestino ainda hoje sofre com o flagelo da promessa britânica e ainda busca se libertar da colonização e recuperar seus direitos roubados.